No final do século XIX, rolou a famosa Corrida pela África com as potências europeias dividindo o continente entre si. Só que teve uma nação que chegou meio atrasada na festa, mas com uma ambição, assim, brutal. A Itália. Hoje a gente vai mergulhar fundo nas guerras coloniais italianas, com foco na resistência inacreditável que eles encontraram em dois lugares, a Líbia e a Etiópia. Para a gente ter uma ideia do que a Itália estava enfrentando, acho que essa frase do Omar Mukhtar, o grande líder da resistência líbia, já diz tudo. Nós não nos rendemos, nós vencemos ou morremos. Isso resume perfeitamente o espírito que estava esperando por eles. Uma determinação que não se abala, uma vontade de lutar pela liberdade até o fim. Então, qual o nosso roteiro para hoje? A gente começa com essa ambição tardia da Itália, passa pelas longas e difíceis guerras na Líbia e na Etiópia. Depois, a gente vai ver a brutalidade fascista que veio na sequência e, por fim, entender como as cicatrizes deixadas nesses dois países são, na verdade, bem diferentes. Vamos lá, começando pelo começo. A Itália era uma nação nova, recém-chegada no cenário europeu. E aí fica a pergunta, por quê e como ela decidiu que precisava de uma hora para outra construir um império? Olha, o ponto central para entender essa agressividade toda da Itália é a sua unificação tardia. Pensa bem, em 1861, potências como a Grã-Bretanha e a França já tinham impérios gigantescos. A Itália se sentiu para trás, sabe, e precisava correr atrás do prejuízo, buscando o seu próprio espaço vital para se colocar como uma potência no mapa mundial. E as motivações eram bem complexas. Não era só sobre conquistar a terra. Tinha uma necessidade de restaurar o orgulho nacional, que estava meio abalado. A pobreza dentro da Itália também era um problema sério, e as colônias eram vistas como uma sarida. E claro, tinha a pressão de competir com os grandões como a França e a Grã-Bretanha. Cada alvo tinha uma lógica. A Líbia era tipo uma extensão natural da Itália no Mediterrâneo. Já a Etiópia, a Etiópia era o grande prêmio, um reino antigo, independente, que eles queriam subjugar. E isso nos joga direto para o nosso primeiro caso de estudo. A Líbia, um lugar onde uma invasão que era para ser super rápida se transformou numa guerra de 20 anos. O que deveria ter sido uma campanha relâmpago se arrastou por mais de 2 décadas. A invasão começou lá em 1911, mirando o Império Otomano, que já estava enfraquecido. Mas a Itália não contava com a resistência local, que foi feroz e transformou a Líbia num verdadeiro atoleiro. A tal pacificação só foi declarada em 1932, 20 anos depois do começo de tudo. E no coração dessa resistência toda tinha uma figura que virou lenda, Omar Mukhtar. Ele ficou conhecido como Leão do Deserto. Ele conseguiu unir várias tribos e liderou uma campanha de guerrilha por quase 20 anos, se tornando um símbolo mundial da luta anticolonial. Para conseguir quebrar a rebelião do Mukhtar, a Itália apelou para uma brutalidade que, sinceramente, chocou o mundo. Eles criaram campos de concentração no meio do deserto, onde dezenas de milhares de líbios morreram. Fizeram execuções em massa para aterrorizar todo mundo e até bombardearam civis. A pacificação veio, mas veio através do terror. Agora a gente muda de cenário. Vamos para a Etiópia, onde a história dá uma virada, mas uma virada completa. Aqui, a ambição italiana não encontrou só resistência. Encontrou uma derrota humilhante, que ecoou pelo mundo inteiro. A Itália marchou para a Etiópia em 1895, cheia de si, sabe, achando que ia ser uma vitória fácil e rápida contra um exército que eles consideravam primitivo. Mas o que eles encontraram foi o oposto. Um exército enorme, motivado e, para surpresa deles, muito bem equipado, todo unido sob a liderança inteligente do imperador Menelik II. E o ano que define tudo é esse aqui, 1896. Um ano que mudou as regras do jogo do colonialismo para sempre. Em 1896, na famosa Batalha de Adwa, o exército etíope simplesmente aniquilou as forças italianas. Foi a primeira vez que uma nação africana derrotou uma potência colonial europeia de forma tão decisiva. A notícia correu o mundo, foi um choque, inspirando movimentos anticoloniais em tudo quanto é canto. Isso nos leva a uma pergunta fundamental. Como isso foi possível? Como a Etiópia conseguiu fazer o que nenhuma outra nação africana tinha conseguido até aquele momento? A resposta está numa combinação de 3 fatores principais. Primeiro,
a pura arrogância e o péssimo planejamento italiano. Segundo, a genialidade política do Menelik II, que conseguiu unir grupos rivais contra o inimigo em comum. E um ponto crucial: a Etiópia tinha conseguido comprar armas modernas, o que equilibrou o jogo no campo de batalha. Só que essa humilhação em Adwa, ela nunca foi esquecida na Itália. Virou uma ferida aberta. E 40 anos depois, um novo líder ia buscar vingança. Em 1935, Benito Mussolini, movido por uma ideologia fascista e um desejo enorme de vingar a derrota de 1896, lançou uma segunda invasão. Só que dessa vez, o objetivo não era só conquistar, era aniquilar a identidade étiope para construir seu sonho de um novo império romano. E essa Segunda Guerra foi muito, mas muito mais brutal. O regime fascista não teve o menor pudor em usar gás mostarda contra civis, o que era uma violação clara das leis internacionais. Eles bombardearam hospitais da Cruz Vermelha e promoveram massacres sistemáticos para esmagar qualquer tipo de resistência. Mas mesmo debaixo dessa violência extrema e com o país oficialmente ocupado, a Etiópia nunca se rendeu. A resistência, que ficou conhecida como os Patriotas, continuou lutando nas montanhas e no campo por 5 longos anos, mantendo acesa a chama da independência. E agora a gente chega na parte final para analisar o que veio depois. Como é que esse colonialismo italiano acabou moldando o futuro da Líbia e da Etiópia de maneiras tão diferentes? E é aqui que a gente vê o ponto-chave. Os legados foram completamente diferentes. Na Líbia, o domínio italiano acabou aprofundando as divisões entre as tribos, plantando sementes de instabilidade que a gente vê até hoje. Já na Etiópia, a experiência de lutar contra um inimigo em comum criou um senso de identidade nacional muito forte, muito unificado, apesar do custo econômico ter sido gigantesco. As datas finais aqui marcam o fim dessa era. A Etiópia, com a ajuda dos aliados na Segunda Guerra Mundial, conseguiu expulsar os italianos em 1941. A Líbia se tornou uma nação independente 10 anos depois, em 1951. E é muito importante lembrar que essas histórias não aconteceram numa bolha. A vitória em Adwa inspirou afro-americanos e outros povos colonizados no mundo todo. A resistência de Omar Mukhtar virou um modelo para lutas de libertação. Quer dizer, elas faziam parte de uma conversa global sobre liberdade e soberania. E a gente termina com essa questão para ficar na cabeça. A maneira como uma nação se lembra de suas lutas, de suas vitórias e de suas derrotas, define profundamente quem ela é e qual o seu caminho para o futuro. As histórias da Líbia e da Etiópia são provas muito poderosas disso.